Olá, meus queridos. A aula dessa semana é sobre pronome relativo, um assunto muito importante para o nosso capítulo seguinte, tá? Então, bora prestar atenção. O pronome relativo está no capítulo 13, tá? Quem tiver dúvidas pode tirar no dia da aula pelo Meet, ok? Temos vários pronomes relativos, tá? Temos aí um quadrinho um pouco animado referente a alguns deles. Quem? Como? Onde? Quantos? Pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, ou seja, o que vem antes é o nosso antecedente, tá? Dentro de um enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia ou torná-lo repetitivo. Então, o pronome relativo é um recurso que a gente usa muito na escrita, muito em produção de texto, que evita a repetição de palavras. Então, eu vou usar um pronome relativo quando eu quero mencionar algo na oração anterior. Tá? E temos vários antecedentes. Quando antecedente por coisa, eu posso usar o pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais. Quando antecedente por pessoa, eu posso usar que, quem, o qual, a qual e seus plurais. Quando antecedente por lugar, onde ou em que. Quando for antecedente por posse, cujo, cuja, cujos, cujas. Quando antecedente por quantidade, quanto, quanta, quantos, quantas. Então, dependendo do que eu for mencionar na oração anterior, eu preciso saber do que se trata, se coisa, pessoa, lugar, posse ou quantidade, e escolher o pronome relativo que eu consiga usar mais, como é que eu vou dizer, com mais tranquilidade, que fique mais em conformidade com a oração, tá? Que não fique aquela coisa assim meio engessada, um pouco estranha, não, tem que ficar tranquilo, beleza? Note que nós temos aí alguns casos referentes ao pronome relativo, e eu vou, vocês podem parar o slide para poder ler com mais calma, tá? Vou explicar assim por alto. Eu vou saber quando usar o que quando eu fizer uma substituição. Por exemplo, na letra A, eu tenho um primeiro exemplo. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Eu posso trocar o que por qual. E aí eu vou saber que é o que eu tenho que usar. Eu vou saber que o que ali é pronome relativo, tá? Então, eu posso substituir assim, o trabalho, o qual eu fiz, refere-se à corrupção. Então, eu tenho que substituir. Aí, eu vou saber que é um pronome relativo, tá? Porque eu tenho aí o que em várias situações na língua portuguesa, né? Aí, na letra B, a mesma coisa. Para eu saber que o qual é pronome relativo, eu substituo por que, e assim sucessivamente. E aí eu tenho macete de substituição para descobrir quando usar, tá? Na letra C, pronome relativo que às vezes equivale a o que, coisa que, e se refere a uma oração, por exemplo. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Qual era a vocação natural? De ser poeta, tá? Então, ou então não ser padre, aí a gente tem que ver direitinho o que se relaciona. Vamos ver de novo. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Tá? Então, poeta era a vocação natural. Porque o que está falando exatamente do que vem antes, que é ser poeta. Então, na verdade, mas deixou de ser poeta a oração toda. Ok? É o que se relaciona. Tá? Então, exatamente o que vem antes. Beleza? Observação. Os pronomes relativos podem vir precedidos de preposição, de acordo com a regência. Ah, professora, então, esse que aí são os dois? Não, ele está trabalhando com a regência verbal. Então, por isso eu tenho que ter preposição. Então, por exemplo, havia condições com que não concordávamos. Quem concorda, concorda com que. Então, se é complemento do verbo, tá? Então, se está na oração, tem que concordar. Então, a regência ela faz essa parte de concordância. Eu trabalho também a concordância quando eu trabalho a regência, tá? Então, a regência do verbo vai comandar, eu vou concordar com isso, beleza? Mesma coisa na outra oração.
Havia condições de que desconfiávamos. Quem desconfia, desconfia de. Então, de que. Isso normal, não tem nada a ver, ele continua sendo pronome relativo, só que ele está acompanhado de uma preposição, tá? Os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas. Então, nós temos aí o nosso próximo capítulo, é sobre orações subordinadas adjetivas. Aí é só uma menção para vocês entenderem que esse conteúdo faz toda a diferença no nosso próximo capítulo, no nosso próximo assunto, tá? As orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função, elas têm o valor de adjetivo, tá? Exerce a função de adjetivo. Então, a gente pode substituir por um adjetivo, tá? Elas têm essa função de caracterizar e tudo mais, ok? Então, nós temos aí umas observações também. Vocês podem parar o slide para poder prestar mais atenção e ler com mais calma, tá certo? As nossas atividades. As atividades são as finais do capítulo 13, a página 460 da nossa apostila. Os números são 12, 13, 14, 15, 17 e 19. O 18 não é para fazer nem o 16, ok? Preste atenção para fazer a atividade correta, tá? Faça as atividades na apostila ou no caderno. Gente, se ficar apertado na apostila, faz no caderno o que ficar apertado. O que der para fazer legal na apostila, pode fazer, não tem problema. Mas se puder escrever a caneta para a gente visualizar melhor, é muito legal, tá? Participe do horário se tiver dúvidas, pois é importante a hora de vocês tirarem todas as dúvidas, tá? E uma mensagem para vocês essa semana é que se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda, que possamos sempre espalhar coisas boas por onde quer que nós possamos ir. E mesmo estando em casa, que possamos passar coisas boas para nossa família, para os nossos amigos, tá? Em todos os momentos. Beijo grande, tchau!